Olá, eu me chamo Dayan Siebra e esse vídeo hoje é especificamente para você que gosta de cuidar do seu intestino, que tem curiosidade de melhorar o intestino, de ter uma imunidade melhor, de ter um corpo menos inchado e mais saúde. Você sabe quais são os alimentos que têm pré-bióticos e probióticos? Você sabe o que é um pré-biótico, o que é um probiótico, que se fala tanto por aí, iogurtes ricos em probióticos? Você sabe o que é isso? Quais os que a gente tem que consumir verdadeiramente? O que é que tem fibra a ver com isso? E ainda tem mais, o que é um simbiótico e o que é o antibiótico? É muita coisa, né? Se você quer saber tudo isso, começa logo se inscrevendo no nosso canal e dando um like. Para se inscrever, basta você apertar aqui embaixo no inscrever-se, criar uma conta no Google e fazer parte dessa família. Para você que adquiriu o livro 50 Alimentos, parabéns. Para você que não adquiriu, eu sinto muito que agora ele não está mais à venda, porém, em algum momento, em algum dia, a gente pode lançar novamente. Mas para você que adquiriu, parabéns, você aproveitou a oportunidade. Para você que é de São Paulo, você tem uma oportunidade agora, não perca, que é o nosso evento Viva com Saúde, Viva com Paixão, onde nós estaremos lá 3 horas, eu e você. Então o link está na descrição, no topo desse vídeo. Então bora lá deixar de enrolação, e esse assunto sobre probiótico, alimentos, pré-bióticos é fascinante. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, chegou à conclusão que nós temos agora um órgão, mais um órgão no nosso corpo, que são as bactérias intestinais. Estão pesquisando por aí afora bactérias que podem ser usadas até como anticoncepcionais. Você sabia disso? Outras para serem usadas na esquizofrenia. Bactéria não é só coisa ruim, não. Hoje já temos transplante de fezes. Que coisa bizarra, hein? Ou seja, aquela pessoa que tem uma fezes tipo banana, ela é transplantada para uma pessoa que não tem o intestino bom. Tudo isso via retal. Já pensou você levar pelo reto cocô de outra pessoa? Existe por aí. Isso vai fazer enriquecer a flora intestinal daquela pessoa que não tem. Mas é importante a gente entender o seguinte: como funciona a nossa flora intestinal? Nós temos 100 trilhões de bactérias no nosso intestino. Nós temos 100 vezes, nós temos 10 vezes mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo. São 500 mil espécies. E nosso intestino é mais rico talvez do que a Amazônia. Tô brincando, não sei. É uma flora riquíssima. Elas agem de acordo uma com a outra em equilíbrio normalmente. Microbiota, que são as bactérias intestinais, são temas hoje muito estudados em congressos de ortomolecular, nutrologia e gastroenterologia também, porque elas têm um papel muito importante na imunidade, principalmente do nosso corpo. A flora intestinal equilibrada vai ser uma prevenção para câncer. Não somente para... As pessoas pensam que o intestino bom é só para prevenir diarreia e constipação, que é o intestino preso. É muito mais do que isso. O intestino é o nosso segundo órgão mais extenso do corpo. Eu estou falando em área de absorção. São mais ou menos 250 metros quadrados de área de absorção, se a gente pudesse, por acaso, abri-lo. O intestino as bactérias intestinais, elas ajudam na absorção de vitaminas, minerais, proteínas. E essas bactérias têm que estar equilibradas, até para combaterem as bactérias ruins. Ainda existe muita coisa para ser estudada e comprovada em relação às bactérias intestinais. Então eu quero que você entenda que diarreia não é só tomar um remedinho para diarreia, é muito mais do que isso. E prisão de ventre não é só tomar o iogurte da propaganda também, não. Então as bactérias, elas ficam mais ou menos, a maior parte delas no nosso intestino grosso. O intestino grosso é a porção final, já perto do reto, é a parte do cólon. E uma pequena quantidade na parte do intestino delgado, que é o intestino mais perto do estômago. Existem duas espécies mais conhecidas de bactérias intestinais. São as mais famosas. São os lactobacilos e as bifidobactérias. Anotou? Essas bactérias existem nas bebidas lácteas, nos iogurtes, que a gente conhece desde criança. Os lactobacilos estão mais no final do intestino delgado. E as bifidobactérias, mais no intestino grosso, mais perto do intestino de onde vai se formar as fezes. Essas bactérias se renovam todos os dias. Mas a gente precisa também colocar alimentos que têm essas bactérias. Se você consome muita fritura, muita porcaria, muito corante, você vai alterar o pH do seu intestino. Se você usa muitos medicamentos, se você costuma usar muito antibiótico, você vai precisar, além de colocar os probióticos, que são as bactérias, os pré-bióticos, que são a comidinha da bactéria, que muitas vezes são as fibras. Nós temos que alimentar essas bactérias para que elas fiquem fortes e vivas. E o que são os antibióticos? Antibióticos matam bactérias. Às vezes são importantes para matar uma bactéria de uma pneumonia, mas às vezes elas destroem completamente as nossas bactérias intestinais, causando uma coisa chamada colite pseudomembranosa,
que é o teu intestino ficar careca sem bactéria nenhuma. Corticoide também altera a flora intestinal, matando bactérias. Por isso que pessoas que usam muito antibiótico são mais propensas à infecção, entendeu agora? O ideal é que você consuma bactérias em cápsulas, em sachês. Eu, particularmente, não defendo muito o uso de iogurtes, de bebida láctea, de leite, não. Eu prefiro manipular ou então usar mesmo em pozinho, em cápsula, em pó. E existe o simbiótico, que vem junto o probiótico com o prebiótico, ou seja, a bactéria com o alimento dela. Essas bactérias, gente, elas precisam sobreviver a muita coisa, inclusive a acidez do estômago. Elas têm que passar pelo estômago e ainda continuarem vivas para serem implantadas no intestino. Então não adianta consumir algo que já está morto. Não adianta consumir o iogurte vencido, um iogurte que está ali na prateleira que você não sabe se tem ainda bactérias. Um grande problema, tem gente que fica consumindo antibiótico, tem antibiótico em casa e a garganta inflama. Antibiótico, azitromicina, tetraciclina, e aí vai matando as bactérias intestinais. E depois não sabe por que é que tem diarreia. Então, prebióticos são substâncias que não são digeridas. São alimentos dos probióticos, das bactérias, mas elas não são digeridas, elas passam no intestino. São diferentes dos probióticos, que são os micro-organismos vivos. Existem alguns carboidratos que são prebióticos, como a celulose, inulina. E eles produzem substâncias benéficas para a flora intestinal. É como se eles fossem os alimentos das bactérias. E os probióticos, só repetindo, são as bactérias do intestino que vão ajudar a absorver melhor o quê? Vitaminas como, por exemplo, ácido fólico, B12, B6, B1, vitamina K. Não adianta nada você, eu tô tomando MK7. Não adianta. Se seu intestino tá ruim, não tem uma flora boa, não absorve. Ajudam a evitar o câncer de cólon, as bactérias sim. Ajudam a absorver cálcio, magnésio, ferro. Tem muita gente com anemia, com osteoporose, porque não tem bactéria intestinal. Então você tá entendendo que o assunto é muito mais do que tomar um copo de iogurte. Agora você pode usar essas bactérias, os probióticos, sabe onde? No kefir, no kombucha. Kefir, você pode assistir a esse vídeo aqui, ó, que nós temos assim que acabar. Faz uma maratona da Ian e assiste esse vídeo. Tem também a coalhada, não indico muito essas coisas que vêm do leite, mas você pode também ir ao médico e ele pode manipular para você uma flora intestinal para você, indicada especificamente para você em cápsulas gastroresistentes, ou seja, que não vão ser digeridas no estômago. Todo alimento fermentado tem probiótico, tem muito probiótico. Lugares que usam alimentos fermentados, como o Japão, as pessoas vivem mais, por exemplo. Daí o prebiótico, onde eu acho? Banana, biomassa de banana verde, que dá outro vídeo isso, tomate, alho, cebola, cevada, beterraba, geralmente carboidratos que não são digeridos e que vão formar ácidos graxos, mas são ácidos graxos de cadeia curta, que serão benéficos ao intestino. Simbióticos nós encontramos geralmente em medicamentos onde vem lactobacilos e também bifidobactérias, ou seja, os simbióticos são os probióticos com as fibras, como a inulina, por exemplo. Agora tem um problema, quem consome muita fibra, mais de 25 a 30 gramas por dia, pode ter cólica ou outros problemas também, porque o intestino pode ficar preso demais. Você tem que também beber água se você consome muitas fibras. Mas se você quer ter um intestino bom, começa na infância. Você tem até mais ou menos 4 anos de idade para poder formar a tua flora intestinal. E você tem a primeira chance, que é quando você nasce de parto normal, porque você pega a primeira flora da vagina da tua mãe, do canal vaginal da tua mãe. E a tua segunda chance, quando você se amamenta. Quando você amamenta da sua mãe. Só que o que acontece hoje? As crianças estão nascendo de parto cesariano, então não estão nascendo mais de parto normal e estão tomando leite de caixinha. Aliás, leite de lata. Por isso é que é importante uma boa alimentação até os 4 anos. O idoso também está perdendo a sua flora. Ele começa a perder a flora depois dos 70 anos. Inclusive começa a ser... Inclusive, sua flora começa a ser invadida por bactérias ruins. Por isso que o idoso começa a ter diarreia. Então, se você tem alguém que você conhece, tem diarreia, tem mais de 70 anos, você sabe que tem que levar um médico para melhorar a flora intestinal, pois o problema é muito maior. Então, eu espero que você tenha entendido nesse vídeo qual a diferença entre probiótico, bactéria boa, que você pode manipular, tomar kefir, kombucha. Prebióticos são os alimentos que eu falei, que tem as fibras que alimentam as bactérias. Simbiótico, que é fibra mais bactéria. E antibiótico, que mata tudo que é bicho vivo. Se você gostou desse vídeo, comece dando um like, se inscreve no nosso canal e não se esquece de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Um abraço, viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau!